Bom dia, ouvintes da Lance FM. Bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube, Facebook e nas ondas sonoras do nosso rádio. Hoje nós temos aqui no quadro Mulheres Empoderada a Andréia. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda. Bom dia, Roberta. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. A Andréia, que é proprietária aí da Triunfo, né, Andréia? É um estúdio. É um box de crossfit. Não é um estúdio, é um box. Isso. É um box de crossfit, os crofiteiros aí de plantão, né? Então aí a gente vai conversar hoje aqui sobre umas temáticas bastante importantes, né? Sobre o cuidado, né? A gente, apesar de já ter passado o Outubro Rosa, a gente também vai estar falando um pouco em relação a esse cuidado do Outubro Rosa e também vamos estar dando uma pincelada aí no Novembro Azul, né? Que já estamos aí no Novembro Azul. Eu penso que o Novembro Azul ele é mais dificultoso porque o homem ele só vai no médico quando ele fala assim, eu não dou conta mais, eu tenho que ir, senão eu vou morrer. E aí ele vai. A mulher não, a mulher já tem mais essa cultura, né? De preventivo, de vir se cuidar. Né? Então, como para a gente começar o nosso bate-papo, quem que é a Andréia? Vamos lá então. A Andréia é uma sonhadora, uma mulher que adora cuidar das pessoas e cuidar da saúde de todo mundo mesmo. Eu acredito muito no cuidado próprio para poder cuidar de quem está perto da gente. Então, já entrando um pouquinho na temática, a questão do Outubro Rosa e do Novembro Azul é mais um lembrete para as pessoas pararem um pouquinho e se cuidarem, né? Porque o ideal é que a gente mantenha a rotina de exames e de consultas o ano inteiro. Mas eu acho que o Outubro Rosa e o Novembro Azul, ele vem assim, peraí, gente, mulheres, vamos parar um pouquinho? Vamos dar uma olhada como estão as coisas? E os homens? Pessoal, vamos parar, vamos procurar tirar o preconceito. Isso, vamos esquecer um pouquinho o preconceito, vamos procurar uma ajuda, um exame, para a gente estar de olho na gente, para continuar vivendo, para ter qualidade, para cuidar de quem está perto da gente mesmo. Verdade, isso é muito importante. Eu sempre falo também que como você vai cuidar dos outros se você não está bem. Exatamente. Né? É aquela no avião que a gente escuta, máscaras de oxigênio, né, cairão sobre a sua cabeça. Coloque a sua para poder colocar de quem está do seu lado. Verdade. Então, cuide primeiro de você para que você tenha condições de cuidar de quem está do seu lado mesmo. Verdade. Falando na parte da mulher do Outubro Rosa, a gente sabe esse autocuidado, da importância, né? Como você bem colocou, o mês de Outubro Rosa é só um lembrete, que a gente tem que se cuidar o ano todo. Então, só uma curiosidade, na verdade. As mulheres que fazem a mastectomia total, retira a mama, ou um terço, um quarto, enfim, parcial, como que é a vida dessa mulher para a atividade física? É normal? Tem algumas ressalvas? Como é que funciona? Porque a gente sabe que, querendo ou não, dificulta mais, né? Às vezes tem umas que tem que tirar as glândulas, então fica aquele edema, aquele inchaço no braço, ali de onde foi tirada a mama. Ajuda, não ajuda, não é ideal, é uma fisioterapia. O que você fala da sua experiência profissional? Olha, a gente fala que nós deveríamos discutir o perigo das pessoas estarem paradas e nunca das pessoas estarem em movimento. Então, desde que seja uma atividade orientada por profissionais totalmente capacitados, a gente consegue adaptar, independente da atividade física, tudo para uma pessoa. Então, no caso que você citou, de uma mulher que fez a retirada do seio e tudo mais, vamos entrar primeiro pela questão do psicológico dessa mulher. Eu estava olhando hoje, inclusive, os dados do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, e saiu, se não me engano, 1º de novembro, uma reportagem que fala que eles recomendam veemente a atividade física para mulheres em tratamento de câncer. Porque com o tratamento, elas podem desenvolver algumas cardiopatias, depressão, ansiedade, insônia. Então, a atividade física entra para dar essa qualidade de vida para que ela possa continuar o tratamento. Dentro de alguma ressalva de movimentos, passou aquele período da cirurgia, que o médico vai pedir repouso, que elas têm que evitar movimentos com os braços para cima e tudo mais. A gente
trabalha vida essa normal. mulher no todo, exatamente. Porque Pensar que ela tenha vida normal. porque as pessoas, na verdade, quem não é do meio profissional como você, leigo, né, leigamente falando, tem aquela ideia de que a pessoa que foi diagnosticado que está com câncer, que seja de mama, de útero, de próstata, e está fazendo as quimioterapia ou a radioterapia, ela tem que ficar ali quietinha, num quarto escuro, sem ninguém incomodar, descansando, enfim. E é totalmente ao contrário, pelo que você tá falando aqui. Né? Desde que ela não tenha nenhuma contraindicação específica, né? Sim. Assim, ela está muito fraca das quimioterapias, esse paciente está muito debilitado. Ainda assim, a gente consegue trabalhar. Dosar a intensidade dos exercícios e entregar para aquela pessoa o que ela de fato precisa. Porque o mínimo de estímulo que a gente der dentro dessa pessoa, já vai causar uma mudança muito grande. Então, são coisas que a gente não consegue ver a olho nu. Mas a gente sabe que dentro de hormônios, tudo está acontecendo. Né? A sensação de bem-estar, tudo isso acontece por dentro, né? Independente do estímulo. Então, como eu falei no começo, a gente devia discutir o fato dessa pessoa não se movimentar, porque isso é perigoso. O movimento, ele significa saúde, dentro do que ela pode fazer, dentro do que ela consegue fazer. A gente brinca bastante, assim, que para mim, eu já tenho quase 10 anos de profissão, o grupo mais difícil de se trabalhar é gestante, porque você lida com 2 e um só, ou com 3, né, ou mais. E a gente consegue adaptar tudo para uma mãe que está gestando. Eu treinei até o 9º mês de gestação. Então, as pessoas também me questionam a questão do crossfit. O crossfit é muito pesado. A essência do crossfit é movimentar as pessoas. É levar saúde e felicidade através do movimento. Então, a nossa essência não é a alta intensidade. A nossa essência é felicidade e saúde. Então, especificamente para aquela pessoa, se a gente consegue entregar isso, que ela esteja inserida naquele meio, ouvindo as músicas que o pessoal está ouvindo, poder conversar, tudo isso vai muito além do que o estímulo físico mesmo, né? A atividade física, ela vai além do movimento. Pelo menos é a forma como eu enxergo, né? Essa é a minha paixão. Levar a atividade física, o exercício físico, muito além do que um simples movimento. Bacana. E em se falando de exercício físico, qualidade de vida, hoje em dia a gente tem vários estudos, né? Antigamente era mais focado estudo só na alimentação. Hoje em dia, e os dois têm que caminhar lado a lado. O exercício físico, ele é indispensável na vida do ser humano, como você acabou de falar, vamos nos movimentar. O exercício físico, qualidade de vida, o que isso ajuda na nossa longevidade, viver mais, mas viver bem? Porque não adianta você chegar aí seus 70, 80 anos e estar ali acamado, na linguagem popular, todo entrevado, né? Então, que isso ajuda? Porque também tem mito, né? Que o idoso quebra fácil, o osso é frágil, não pode fazer exercício de força, é só aqueles alongamentos, porque senão vai machucar isso, vai machucar aquilo, porque tem muito mito em torno da questão até de atividade física com o próprio idoso. Sim. Recentemente saiu uma pesquisa que ela ficou assim, rodou bastante na internet, que 500 milhões de pessoas até 2030 vão ter problemas de saúde pela inatividade física. Olha só. E a gente lê 2030, a gente pensa, nossa, não vou nem estar vivo, gente. 2030 daqui 8 anos. É assim, daqui 2 eleições para presidente já é 2030. Eu costumo falar assim, eu tô saboreando a ceia do Natal do ano passado, já vem a desse ano. Exatamente. A gente lê assim, 2030? Nossa, tá muito longe. Não, tá aqui. Então, assim, 500 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente em pouco tempo. Então, a atividade física, o movimento em relação à longevidade é assim. Nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Uhum. Então, assim, lá no comecinho a gente saía para caçar e tudo mais. Logicamente, são outros tempos, né? Mas nós fomos feitos para se movimentar. Como o nosso estilo de vida, ele nos deixa cômodos, acomodados, né? Você tem controle remoto, você tem tudo na palma da mão no celular, você tem o carro para andar. Nós temos que investir no tempo de movimento, porque a gente não precisa mais caçar.
Agora a gente não precisa nem ir no supermercado mais, né? A gente entra no aplicativo e pede. A pandemia deixou esse saldo positivo, né? Essa praticidade, exatamente, que antes não tinha. Exatamente. As empresas se adaptaram nessa essa tecnologia. Exatamente. E então nós perdemos mais uma vez o movimento, né? Porque a gente já não precisa mais ir ao supermercado. Então a gente precisa de fato investir em se movimentar. Eu sou mãe, eu tenho um menininho de 2 anos e meio e eu brinco assim que o CrossFit me prepara para ele, para poder brincar com ele. E aí pensando que eu quero que meu filho tenha filhos, poxa, eu quero ser para os meus netos tudo que eu sou pro Pedro, né? Tudo que eu sou pro meu filho, só que podendo estragar um pouquinho, podendo dar um docinho, tudo que eu não faço, que minha mãe faz, eu quero poder ser pros meus netos. Mas assim, eu quero poder pegar meus netos um domingo e sair para andar de bicicleta, fazer uma trilha de uma cachoeira, caminhar, ir para um parque. Então, a atividade física ela é totalmente ligada à longevidade, à qualidade de vida para muitos anos, né? Então, quando a gente entra na questão do idoso, mais uma vez, a gente devia discutir o risco de estar parado. 500 milhões de pessoas vão adoecer pela inatividade física. A gente não deveria discutir isso, esse medo não deveria existir nas pessoas. O assunto, né, da atividade física devia ser pauta primordial até mesmo dentro do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, porque eu sou enfermeira e a gente sempre trabalha com a prevenção. A gente fala que prevenir é muito mais barato. É muito mais barato você tratar a pessoa para que ela não tenha uma hipertensão, mas se ela teve aquela hipertensão, vamos tratar essa hipertensão tomando a medicação corretamente, alimentação e atividade física, do que depois essa pessoa vir ter um AVC, né, ficar acamado, enfim. Então, isso é muito mais caro você tratar a doença do que você prevenir. Exatamente. Eu sou de Itumbiara e eu vim para Formosa para poder trabalhar, abrir a Triunfo CrossFit aqui e ter a minha vida aqui. Em Itumbiara eu trabalhava numa academia e tinha um senhor que ele me marcou muito. Ele era meu aluno na academia e ele tomava mais de 10 medicações. Nossa. Quando ele começou. E a gente começou um trabalho de força, ele gostava muito de caminhar, ele caminhava tipo assim 5 quilômetros, porque ele gostava. Então a gente começou um trabalho de força, ele tinha um problema de coluna. Em 6 meses, 8 meses assim, ele deixou de tomar a maioria das medicações, ele tomava 2 medicações. Olha só. Olha isso, então assim... Olha a economia, porque às vezes fala, mas eu não tenho dinheiro pro personal. Mas você gasta R$600 ou a metade do seu salário mínimo que ganha como aposentado, que infelizmente é muito pouco, com a medicação. Exatamente. E às vezes não precisa investir no personal. Procure um CrossFit que tem os professores que vão te orientar. Procure uma academia que tem os instrutores que vão te ensinar a mexer nos equipamentos, que vão passar um treinamento personalizado para você. Então, não tem só... Uma caminhada no parque, né, com constância, não gasta, né? Não gasta, exatamente, né? A rua tá aí de graça. Verdade. E também estava vendo, dentro dessa pesquisa dos 500 milhões que vão adoecer pela inatividade física, eles falam que a tendência é que o gasto público no mundo com doenças, por conta disso, vai aumentar muito. Porque exatamente, é muito caro remediar. É muito mais barato você prevenir. É mais barato você cuidar do seu coração para que você não tenha uma cardiopatia, uma hipertensão. É mais barato você cuidar do seu corpo para que você não tenha um AVC, do que depois você ter que fazer um tratamento, ficar internado. É claro que adversidades podem acontecer, lógico, mas diminui muito o risco. Até dentro dos tipos de câncer também. Então, é porque a atividade física ela vai muito além da estética. As pessoas olham muito ainda para a estética, né? Muito, muito. E a estética é assim, a cerejinha do bolo. Tem todo o bolo por baixo, que é bem-estar, questão hormonal, níveis de colesterol, de triglicérides. Tudo isso vai estar por trás. Tudo isso faz parte do bolo. A estética é só a cerejinha mesmo. A estética é só... o troféu, né, que você você mostra que você seguiu tudo direitinho. E você falando de CrossFit, tem muito mitos, né, em torno do CrossFit, que o CrossFit prejudica as articulações, e enfim.
Me fala um pouco desses mitos e verdades em relação ao CrossFit. Eu costumo falar, às vezes as pessoas falam assim, mas o CrossFit ele é muito pesado, é muito brusco. Eu falo, gente, qualquer atividade física que você faz sem um profissional, você vai machucar. Até, de repente, você está aqui, a caneta caiu no chão, você abaixa de qualquer jeito, você dá um estralo na coluna, que às vezes você vai ficar aí, né? Você dormiu de mau jeito, você tem um torcicolo. Então, qualquer movimento físico com o seu corpo aí que você vai fazer, se você não tiver um cuidado, e se tratando de estar dentro de uma academia, ou num box de CrossFit, ou num estúdio, se você não tiver esse profissional te acompanhando, você vai lesionar. Mais cedo ou mais tarde você vai lesionar, isso é fato. E também procurar box de qualidade, né? Exatamente. Como a Triunfo, né? Tem a Andréia aí há 10 anos, já na profissão, tem experiência, que ela só de olhar o aluno de longe já fala, opa, para, né? Então, assim, primeiro, CrossFit é uma marca. Então, para você falar que você é um box de CrossFit, você tem que estar alinhado com a marca. E a marca ela tem uma série de exigências que ela faz para garantir que quem está ali com ela é de fato um bom profissional, é uma boa empresa. Então, quando a gente fala de um box de CrossFit, na minha opinião, como consumidora, você já tem ali um selo de qualidade. Porque os profissionais vão estar sempre em atualização, todos os nossos cursos têm prazo de validade. Então, ou a gente refaz, ou a gente faz um maior, ou nossas certificações simplesmente deixam de existir, elas simplesmente expiram. E a questão assim, sobre o maior mito que a gente escuta, CrossFit machuca. CrossFit machuca menos do que jogar futebol. Isso são pesquisas que são realizadas. Machuca, assim, bem menos do que jogar futebol. E aí a gente entra na questão que você falou de ter o profissional. Então, nós estudamos para estar ali. Eu sou uma treinadora de CrossFit nível 2, a única treinadora de CrossFit nível 2 de Formosa. Explica o que é esse nível. Quando você entra no CrossFit, você tem os cursos, né, como eu falei. E quando você começa a sua carreira como treinador, você tem um nível 1. Você vai lá, faz o curso de final de semana, estuda bastante, faz uma prova, se você passa, você tem o nível 1. Depois de um tempo, ou você refaz o nível 1, ou você evolui para o nível 2. E eu fui atrás de ir para o nível 2. Então, você vai sempre crescendo de nível. E hoje, o nível mais alto dentro do CrossFit para um treinador é o nível 4. Então, você tem várias formas de ir fazendo acontecer a sua carreira. E quando a gente entra na questão do profissional qualificado, de que o CrossFit machuca, se nós estamos ali falando para você, olha, o movimento está errado, nós vamos fazer assim. Está muito pesado. Está muito pesado, você está perdendo a técnica. O aluno tem que olhar e falar, nossa, eles estão vendo, né? A gente não tem espelho para se ver. Então, se ela está falando, se eles estão falando, é porque, de fato, tem alguma coisa errada aqui. Então, o CrossFit machuca se você entrar para treinar junto com o seu ego. Se você deixa o seu ego de fora, entende que ali você é uma pessoa que a gente quer te entregar movimento com segurança e qualidade, você tem vida muito longa no CrossFit. E eu vou repetir, acho que pela 4ª ou 5ª vez, a gente devia discutir o risco de estar parado e não de estar se movimentando. Então, desde que tenha orientação, desde que tenha profissionais capacitados, o risco de uma lesão ou de um acidente diminui drasticamente. Que bacana, bacana. O Fábio já está aqui nos expulsando. Nossa, mas já. O Fábio, eu vou te contar, viu? Ele é muito indelicado, sabe, André? Mas tudo bem, a gente aceita, né? Ele é o dono aqui do negócio. Mas vamos marcar mais vezes para a gente conversar, falar da atividade física na gestação, é muito importante. Aqui em Formosa, eu acho que falta mais profissionais para estar trabalhando com gestantes, né? Formosa nessa parte de profissionais para trabalhar com gestantes, eu acho que ainda deixa a desejar e muito. No meu primeiro filho, eu morava em Brasília ainda, no Matheus, e eu fiz toda a minha gravidez, eu fazia exercício específico para gestante. Lá tem um programa bem conhecido que é da Dani Rico, ela mesmo que dava lá na companhia. Então, assim, é outra gestação. Você não sente aquela dor pélvica, aquela pressão, você não sente aquele ciático que vai comprimindo, quando você vai amamentar, porque é durante e depois também continua, né? 30 dias depois você já está ali na academia de novo, mas dentro do programa. Você não sente aquela dor na lombar, dor na coluna para estar amamentando.
Então, assim, é muito importante, eu acho que Formosa precisa ter mais profissionais aí voltado para as mulheres nesse período tão importante, difícil, complicado, principalmente quando é o primeiro, delicado, principalmente quando é o primeiro. E para quem quer ter parto normal também, é um ótimo caminho a atividade física, né? Porque as maiorias das mulheres que estavam no programa, a maioria estiveram normal. Eu não tive porque não tinha como. O meu obstetra não tinha como ter. Mas, se tivesse como, eu estaria preparada para ter o parto normal. Então, isso é importante. Cesárea também. Quando o meu foi cesárea, e assim, não parecia que eu tinha tido uma cirurgia, né? Porque a cesárea é uma cirurgia. Então, a atividade física te prepara mesmo para uma cesárea. Então, movimento é vida. Não tem jeito, Roberta, movimento é vida. Verdade, bacana. Andréia, muito obrigada pelo convite. Vamos marcar mais vezes para a gente falar mais de atividade física, mais de qualidade de vida, que isso é muito importante para a nossa população formosense e para os nossos ouvintes que estão aí de antena ligada, nos ouvindo. Sim. Obrigada pelo convite e espero ver mais gente se movimentando aí. Com certeza. Obrigada a todos, tenham todos um bom dia e que Deus abençoe a semana de vocês. Horas e 32 minutos. Lance FM. Apoio Cultural. PJ Variedades e Acessórios. O lugar certo para suas compras. Tudo em acessórios para celulares, eletrônicos, variedades, utilidades, importados e nacionais. Trabalhamos com Xerox. Vá agora mesmo. PJ Variedades e Acessórios. E confira nossos preços. Trabalhamos com várias formas de pagamentos e damos aquele desconto. Fone WhatsApp 61 99875 9454 ou 61 99990 3235. Instagram @PJ Variedades Acessórios FSA. PJ Variedades e Acessórios. Avenida Posto Agropecuário número 290, em frente ao Estádio Diogão. Lance FM. Eita, cafezinho bom, é o café do patrão. O aroma que cheiro, o sabor brasileiro, qualidade paladar. No dia a dia é só tomar. Eita, cafezinho bom, é o café do patrão. Que delícia! Choperia Ideal. 6 variedades de chopes para você saborear. Variados tira-gostos para o seu happy hour ficar ainda mais completo. Chopp Brahma, malte, pilsen, de vinho, maltês, red ale, lager e alt beer. Choperia Ideal, anexo ao posto Ideal, em frente à promoção social, próxima à Praça da Feira. Choperia Ideal. Lance FM. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor ou Zé Rosa. O compadre Igor não perde negócio. Pneus 175-6513 ou 175-6514 a partir de R$240. Pneus Michelin, nacional, importado e remold. Pneus Aro 15 a partir de R$250. Fale com o compadre Igor e revise o seu veículo. Correia dentada, escapamento, super troca de óleo, freio,